Graça e paz, pastores, graça e paz, líderes. Graças a Deus por estarmos aqui, mais uma lição. Nós já estudamos a respeito da criação do homem, a respeito da queda e suas consequências, e hoje na lição 3 nós vamos estudar sobre o sacrifício substitutivo de Cristo. Essa lição para mim ela é muito especial, eu amo esse tema, porque para mim é um tema central, é um tema base, é a razão de nós estarmos aqui. É por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sacrifício substitutivo de Cristo, que hoje nós podemos estar aqui livres, libertos, resgatados. E assim o Senhor vai te usar para declarar essa palavra e que vidas sejam libertas e restauradas. Lá no livro de Isaías, nós aprendemos, amados, a profecia lá de Isaías 53, ela fala a respeito de um homem. Esse homem, ele é Cristo. Lá ela diz que esse homem ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá nos ensina que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa profecia, ela aponta para a vinda de um homem que iria substituir a todos. Ele seria o sacrifício perfeito. No tópico 1 desta lição, com o tema Deus prometeu a salvação, nós podemos ver aqui em várias passagens a respeito da promessa e do cumprimento dessa promessa de salvação. Lá em Gênesis 3,15, a palavra nos ensina que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que representa o nosso adversário, representa Satanás. Lá em Mateus 21, quando vem falar a respeito lá naquele capítulo do nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, da Virgem Maria, que José teria que dar o nome dele de Jesus. Então ele está falando já a respeito do cumprimento da promessa. No tópico 2, com o tema a necessidade de um sacrifício, vai nos trazer, vai nos orientar a respeito de que a recompensa do pecado é a morte. Como fala lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se não havia outra forma, o resultado do pecado, ele nos leva à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas para a glória de Deus, pela promessa da salvação, hoje nós somos salvos, nós somos libertos e restaurados novamente a Deus por causa do sacrifício de Jesus. O preço foi pago para resolver essa separação que é causada pelo pecado. Teria que ser necessário o quê? Um sacrifício, o derramamento de sangue. Sangue no reino do Espírito, amado, representa uma moeda. Nós aprendemos pela palavra que o preço foi pago. Havia um escrito de dívida contra mim e contra você, contra toda a humanidade. Mas que Jesus Cristo, com o derramamento do sangue dele, ele nos comprou. Ele pagou o preço. A dívida que havia contra mim e contra você foi paga. Por isso que nós vemos tantos sacrifícios lá no livro de Levítico. Aqueles sacrifícios, eles apontavam para a necessidade de derramamento de sangue e apontavam para a vinda do Salvador, do sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra de Cristo prefigurava ali, apontando para a vinda do Salvador, Jesus Cristo. No tópico 3, nós aprendemos que era impossível o homem salvar-se. Não havia outro caminho. Nós estávamos totalmente condenados, amados. Se não fosse a morte de Jesus, se Deus não enviasse Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, nós estaríamos condenados eternamente. Não teríamos como ser redimidos, como sermos resgatados,
como sermos restaurados novamente a Deus. Você poderia dar todas as suas riquezas. Pense no homem mais rico de toda a terra. Ainda que esse homem entregasse todas as suas riquezas aos pobres, não teria como ele ser resgatado. Porque só o derramamento do sangue de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, era a oferta perfeita para que nós fôssemos redimidos e resgatados e restaurados a Deus. No tópico 4, fala a respeito desse sacrifício perfeito. Para que ele fosse perfeito, amados, era necessário que o nascimento de Jesus ele fosse de uma virgem, ele fosse virginal. Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Para que esse sacrifício fosse perfeito, era necessário que Jesus Cristo, ele em nenhum momento ele pecasse. Ou seja, que ele tivesse vitória sobre todas as tentações. E nós aprendemos lá em Mateus 4, no momento em que ele foi conduzido ao deserto, que em nenhum momento ele pecou. Ele venceu todas as tentações, todas as ciladas que Satanás apresentava para que Jesus ele caísse. Jesus venceu todas elas. Lá em Hebreus 4,15 diz que Jesus nunca pecou, meu irmão. Jesus, o sacrifício dele, diferente dos sacrifícios de animais, de touros, de bodes, de bois, de aves, dos derramamentos de sangue que são representados lá no livro de Levítico, diferente deles, o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Nós aprendemos lá em Hebreus 10,4 que aqueles sacrifícios de Levíticos, eles não tinham o poder de remover os pecados. Eles representavam apenas uma propiciação, ou seja, uma cobertura. Deus, ele não, através daquele sacrifício, o sangue cobria o pecado daquele povo, de forma que Deus não via o pecado daquele povo, que transgredia tanto a lei do Senhor. A cobertura levava a Deus a não ver o pecado, como diz lá em Números 23, 21. A remoção do pecado é algo muito mais profundo. E o sacrifício de Jesus Cristo, ele remove o nosso pecado. Nós aprendemos, o próprio Deus, ele disse que dos teus pecados não me lembrarei mais, porque ele lançará no mar do esquecimento. Ou seja, um sacrifício perfeito, poderoso, muito superior, muito além do que o sacrifício de animais. Jesus é o sacrifício poderoso e perfeito que remove, que apaga as nossas transgressões. Finalizando no tópico 5, onde o tema é textos que falam de substituição. Nós aprendemos lá em Gênesis 22:8, que naquele momento em que Abraão ele iria ali sacrificar, a pedido de Deus, ele iria sacrificar o seu filho Isaque. Isaque ele questiona Abraão, ele diz: olha, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão ele responde: Deus proverá o cordeiro para si. Lá em João 8,56, o Senhor Jesus diz que Abraão, ele aponta lá para Abraão, lá em Gênesis, que Abraão tinha visto o dia de Jesus e se alegrou. Por quê? Porque naquele momento do sacrifício, o cordeiro substituiu a morte e o sacrifício de Isaque. Já apontava para o sacrifício de Jesus, substituindo a todos nós pecadores. Ele morreu no meu e no seu lugar. Que nessa lição, pastor, líder, você seja usado de forma poderosa, de forma tremenda, com sabedoria, para explanar, para trazer o entendimento
para trazer a revelação a cada um que vai estar participando aí desse sacrifício tão poderoso, tão precioso, que nos traz a paz, que nos traz a liberdade. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Ele morreu no meu e no seu lugar. Que haja cura nessa aula, que haja libertação, que haja transformação, que os olhos, que as escamas dos olhos caiam por terra, que corações sejam quebrantados e que gere gratidão, que gere temor, que gere reverência diante de tão grande amor que o Senhor manifestou por nós. Como diz em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.